Fala, jovens, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre força gravitacional e aceleração da gravidade. Isaac Newton, ele propõe uma lei que se aplica tanto aos astros celestes quanto aos corpos celestes. Nós já estudamos um pouquinho sobre Newton e nós vimos que ele é responsável por várias leis, equações, estudos que descrevem muitas coisas que nós estudamos até os dias de hoje e que explicam, né, situações do nosso cotidiano. E uma dessas leis, né, ele tem 3 leis utilizadas na mecânica, e a lei da gravitação universal, que são bem famosas, e essas serão as leis que eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela nos diz o seguinte, que um corpo tende a permanecer no seu estado inicial, a menos que uma força externa atue sobre ele. Como assim? Imagina que você esteja dentro de um ônibus, em pé, está lotado, né? Não tinha onde você sentar, e este ônibus esteja andando a 50 km por hora. Se o ônibus está realizando um movimento a 50 km por hora, você que está dentro dele também está a 50 km por hora. De repente, por algum motivo, esse ônibus freia. O ônibus freia. Então, o ônibus aplica uma força nos seus pneus e ele freia. Ele freou, mas você, por inércia, permanece em movimento. Então, você é arremessado para frente. Por que para frente? Porque você estava se movendo para frente com o ônibus, então você quer continuar o seu movimento para frente. Então, a lei da inércia diz isso, que um corpo quer permanecer em movimento, se ele estiver em movimento, ou em repouso, se ele estiver em repouso. Essa é uma das leis que explica por que nós precisamos utilizar o cinto de segurança, porque é tão importante o cinto de segurança. A segunda lei de Newton, vou chamar ela de lei da dinâmica, ela é a lei que nós já estudamos, que é a lei em que se aplica a equação de força igual a massa vezes aceleração. Ao aplicar uma força em uma massa, você vai gerar nela uma aceleração. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Toda ação tem uma reação igual, ou seja, ela vai ter a mesma direção, o mesmo módulo, só que ela vai ter sentido contrário. Quando você está andando, como você já se questionou como é possível andar? Como que nós andamos? Nós aplicamos uma força no chão, que é a nossa ação. Eu empurro o chão para trás. Qual é a reação do chão? Empurrar para frente. Então, eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Mesmo módulo, mesma direção, porém, sentidos contrários. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Um corpo faz a ação, mas ele não faz a reação. Ou ele faz a ação, ou ele faz a reação. Eu posso fazer a ação, só que daí eu vou sofrer a reação. Beleza? Aqui nós temos outro exemplo. Ó. Um jogador, ele está chutando a bola. Então, ele chuta a bola com uma força F, módulo F, direção horizontal para a esquerda. Qual é a reação? A bola vai chutar o pé do atleta com a mesma força. Só que, ó, sinalzinho de menos, sentido contrário. Lei da gravitação universal. Isaac Newton também chegou na seguinte conclusão, que dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. O que ele quis dizer aqui? Dois corpos vão se atrair diretamente em razão das suas massas e inversamente ao quadrado da distância entre eles. Então, Newton chegou a essa conclusão e essa é a lei da gravitação universal. Força gravitacional. O que nós entendemos por força gravitacional? É uma força que existe entre os astros em virtude de suas massas, então ela vai depender da massa, ou seja, quanto maiores forem as massas, maior vai ser essa força que está puxando o corpo.
e ela também vai depender da distância entre os corpos. Quanto mais longe eles estiverem do outro, menor é essa força gravitacional. Ah, então a Lua está perto da Terra porque a Terra está puxando a Lua e a Lua está puxando a Terra, estão se atraindo? Exatamente. Elas se atraem simultaneamente e a distância entre os corpos é responsável então por essa força ser grande ou pequena. Esta aqui é a equação que Newton chegou para fazer o cálculo dessa força. Nós não vamos fazer cálculos utilizando essa equação aqui no nono ano, porém no ensino médio nós vamos utilizá-la. Mas está aqui a equação. O F representa a força de atração entre os corpos. Esse G é uma constante gravitacional. M1 é a massa de um corpo, pode ser o Sol. M2 do outro corpo que você estiver estudando, pode ser Júpiter, pode ser a Terra, pode ser um cometa, pode ser qualquer corpo que estiver no espaço. R é a distância e ela é elevada ao quadrado. Então, aqui nós conseguimos calcular qual é a força de atração entre esses corpos. Newton percebeu o seguinte, ele imaginou o seguinte, se eu lanço um projétil acima, esse objeto lançado ele vai chegar a uma certa altura e depois vai retornar. Por que ele vai retornar para o Sol? Nós já sabemos que a aceleração da gravidade é uma aceleração que vai aumentando a velocidade do corpo devido à força gravitacional que a Terra tem, que atrai um objeto sempre para o seu centro. Beleza. Mas ele percebeu o seguinte, se fosse aumentando a velocidade, por a Terra ser considerada uma geóide, na verdade, mas vamos dizer que é uma esfera, só para nós entendermos, se eu lanço com a velocidade, ela subiria e cairia na posição A. Se eu aumentasse essa velocidade, ela cairia numa posição B. Se eu aumentasse a velocidade, fosse aumentando, ia chegar um momento que ela não iria mais retornar à superfície, porque nós dizemos que ela entraria em órbita, ela conseguiria entrar em órbita, ficaria girando em torno da Terra. Então, quando nós lançamos objetos, para que ele tenha alcances diferentes, nós precisamos lançar com velocidades diferentes. Os objetos eles vão retornar para o centro da Terra devido à força gravitacional que atrai esses objetos para o centro da Terra. Para entrar em órbita, é necessário vencer essa força gravitacional que está agindo no corpo. Então, eu preciso lançar com uma velocidade grande o suficiente para que esse corpo consiga escapar da Terra e consiga chegar até a órbita. A aceleração da gravidade, então, ela vai atuar na Terra porque ao redor da Terra nós temos uma região que nós chamamos de campo gravitacional. Tudo que estiver nesse campo é atraído pela Terra. Ela tem como principal objetivo, então, atrair. Esse campo tem como objetivo atrair os objetos. Então, não importa em qual lugar você esteja, em cima, embaixo, você sempre vai estar sendo atraído para o centro da Terra. A aceleração da gravidade, então, ela vai medir a variação da velocidade que um corpo sofre devido à influência de um campo gravitacional. A aceleração da gravidade, nós vamos utilizar a letra G. Nós usávamos, quando nós calculávamos força, A. Aqui a letra G, mas ela tem o raciocínio é o mesmo. Vai estar medindo a variação da velocidade. Ela depende da altitude e da longitude. Como assim? Quanto menor for a altitude, maior vai ser a aceleração. Conforme aumenta a altitude, aumenta a distância em relação ao centro do planeta. Então, maior nos polos e menor na linha do Equador, pois a Terra não é perfeitamente esférica e, além disso, ela está girando. Então, nos nossos cálculos, apesar da aceleração da gravidade ela estar variando de acordo com a altitude, nos cálculos nós vamos considerar que, diferente do lugar que está, se for na Terra, nós vamos ter um valor fixo. Então, nós não vamos considerar que a altitude faz com que a aceleração
da gravidade mude, tá? Isso nos cálculos. Na vida real, lembre que dependendo da altitude, da altura que está, a gravidade ela vai ter uma diferença pequena, mas vai ter aí no seu valor. Influência da força-peso que atrai esses corpos para o centro da Terra. Então, a força-peso ela vai influenciar. A força-peso ela vai ser calculada. A força-peso nós vamos usar a letra P, pela massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Eu quero saber qual é o meu peso. Se eu tenho 75 quilos e a gravidade da Terra nós consideramos, para facilitar os cálculos, como 10, o meu peso é 750 newtons. Certo? P, peso, vai ser dado em newtons, M, massa, vai ser dado em quilos, e G, aceleração da gravidade, vai ser dado em metros por segundo ao quadrado. Na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é medido lá nas equações de Newton. Através de dedução matemática, você consegue calcular a gravidade. Isso nós vamos ver no ensino médio. Nos cálculos, nós vamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Faltou um 2 aqui. A gravidade na Lua, ela vai ser 1/6 da gravidade da Terra, ou seja, ela é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Então, a gravidade é 1,62 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Que na Lua, essa atração é menor do que a atração na Terra. Massa na Terra. Se eu tiver na Terra, a minha massa é 75 quilos. A massa ela não muda, mesmo que você mude de planeta. O que muda é o peso, porque o peso depende da gravidade local. Então, se a minha massa na Terra é 75 quilos, o meu peso na Terra vai ser quantos? Eu falei que a gravidade na Terra é 10, então meu peso é 750 newtons. E a minha massa na Lua? Continua sendo 75 quilos. O que é dado em quilos é massa. O peso na Lua. Primeiro, qual é a gravidade na Lua? Está ali, 1,62. Então, eu vou substituir no lugar do G, como eu estou calculando o meu peso na Lua, por 1,62. Então, o meu peso seria 121,5 newtons aproximadamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!